A paz de Cristo. Vamos dar continuidade então ao curso e estamos avançando muito bem. O tema deste vídeo agora, o vídeo número 5, é o calendário gregoriano venera o Deus Sol. Tudo o que acontece no calendário tem como centro o Deus Sol, também chamado de Horus, de Ra. Nós vamos ver nesse estudo que tem vários nomes para essa divindade terrível, a qual se apoia esse calendário, de maneira que a humanidade, involuntariamente, tem feito rituais em cada festa pagã, alimentando, fortalecendo essa divindade e atraindo terríveis maldições, assim também afastando as bênçãos que estão preparadas para a humanidade e principalmente para o povo de Deus. Então, esse culto ao sol que nós conhecemos é um culto involuntário. Não é um culto que as pessoas estão sabendo, eu estou venerando o sol, não, é involuntário. As pessoas cultuam ao sol sem perceber, através dos rituais que estão escondidos, entranhados nas festividades, nos feriados, em todo tipo de ato profético. Você vai perceber que os feriados eles são acompanhados sempre de ato profético, a Páscoa, o Natal, mas são atos proféticos do inferno, do diabo, e introduzidos no falso cristianismo, de maneira que a maioria das igrejas está fazendo rituais ao diabo, pensando que está adorando a Deus, sem nenhum tipo de base na palavra de Deus. E muitos, se tiverem esse estudo que eu estou dando aqui para vocês, vão até se escandalizar, vão dizer que eu estou tentando judaizar a igreja, porque o diabo, o Deus desse século, cegou realmente o entendimento de muitos e enganou, inclusive, muitos dos escolhidos de Deus, tá bom? Então esse culto ao sol, ele vem de milênios, desde o Antigo Egito, da Antiga Babilônia, as culturas mais antigas da humanidade já veneravam o sol. Eu já expliquei isso. O povo antigo, os primeiros, as tribos antigas, eram constituídas por povos muito simples. E naquela época não existia ensino sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre o Deus de Abraão, isso não existia. Então o que era Deus para eles? Eram as forças da natureza. E a maior força da natureza que qualquer tribo, qualquer povoado conheceu era o sol, que extremamente poderoso todos os dias aparecia para a humanidade. Então o diabo se apoiou disso para divinificar o sol em diversas religiões, em diversas culturas. Então vamos ver isso aí. Aqui eu tenho uma pequena listagem. Por exemplo, entre os caldeus, os antigos caldeus, o sol era chamado de Bel ou de Baal. A palavra Baal significa Senhor. Entre os sírios era chamado de Elagabal. Entre os amonitas ele era chamado de Moloque, o deus superior. Entre os moabitas, Belfegor, que hoje também é um dos nomes usados pelo satanismo, conhecido por muitos como um dos principados do inferno. Nimrod, que foi o possível idealizador da Torre de Babel, ele também era chamado de Deus Sol. Os persas chamavam de Mitra. Os fenícios chamavam de Adonis, que aliás a palavra Adonis é uma palavra curiosa. Ela deu origem a uma palavra chamada Adonai. E os antigos hebreus começaram a chamar Deus de Adonai, justamente por conta da palavra Adonis, que vinha de sol. Olha como é que o sincretismo é uma coisa muito antiga. Os cartaginenses chamavam de Saturno. Os gregos reverenciavam ao sol como Hélios ou como Febo. Os romanos, por sua vez, reverenciavam o sol como Apolo. E principalmente os egípcios chamavam o sol de Ra ou de Horus. Por isso, mais do que nunca se falou sobre o olho de Horus, porque o diabo está ressuscitando os maiores cultos ao sol para fortalecer a prostituta, a Babilônia, que é a Igreja Católica, e o ecumenismo religioso, a união das igrejas se prostrando diante do Papa, diante do Vaticano. E talvez eu fale um pouquinho sobre isso no futuro, vou tentar falar um pouquinho sobre isso, se Deus assim permitir. Mas o ecumenismo, que é todas as religiões do mundo, inclusive os evangélicos, se prostrando diante do Papa. O Papa vai enganar muita gente fingindo que se converteu, fingindo que é bom. E por trás disso estará o Deus Sol, o Deus dos Illuminatis, a divindade que está por trás de todas as religiões que vêm lá do Antigo Egito. É por isso que você vai ver hoje
em desenhos animados, em mensagens subliminares de programas de televisão. O símbolo das redes de televisão é sempre o olho de Horus, é sempre um olho, um globo ocular, uma pirâmide inacabada, porque o olho de Horus é a simbologia de Ra, o antigo Deus Sol. O olho que tudo vê, a ponta da pirâmide, e isso tem se transformado em uma cultura. As pessoas estão carregando o olhozinho na orelha, no pescoço, nos anéis, tatuagens de olho, capa de revista de olho, tirando foto, metade do rosto mostrando só um olho, fazendo gesto com o olho, porque o diabo está trazendo de volta a cultura egípcia do Deus Sol para fortalecer o que já está acontecendo há muito tempo. Você vai descobrir nesse curso, nessa aula de hoje, que essa divindade chamada Sol está sendo cultuada debaixo do nosso nariz pela Igreja Católica e acidentalmente, pela Igreja Evangélica, tá bom? Então vamos ver o que a Bíblia já previa sobre essa divindade Sol, porque a Bíblia tudo o que acontece a Bíblia já avisava. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 7, e tendo derrubado os altares, os bosques, as imagens de escultura, até reduzi-los ao pó, tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Então veja bem, o povo fazia, além de fazer postes ídolos, imagens de escultura, você vai descobrir em um vídeo mais à frente quem são os postes ídolos, o demônio por trás da árvore. Você vai descobrir isso mais lá para frente. Mas aqui fala que também imagens do sol em toda a terra de Israel. O diabo já estava tentando mapear a terra de Israel com imagens do sol. Lá em Ezequiel, capítulo 6, versículo 4, emendando com Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, vamos ler o seguinte. E serão assolados os vossos altares, quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Aí vamos para o capítulo 8, versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Eis que estavam na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, eles virados para o oriente, adoravam o sol. Dentro da casa do Senhor, sacerdotes infiltrados do diabo, adorando o sol, 25 homens. E isso acontece até hoje, gente. A Igreja Católica, Apostólica, Romana, é toda construída ao redor do Deus Sol. Como é que isso aconteceu? Talvez você já tenha estudado isso. Se não estudou, é um assunto muito importante. 300 depois de Cristo, mais ou menos, a igreja cristã, a igreja de Cristo, estava crescendo muito, se espalhando pela terra. Em Roma, a igreja cristã estava muito forte. E o imperador de Roma estava preocupado com isso. O imperador daquela época, Constantino, ele estava preocupado. O que eu vou fazer? Esses cristãos estão crescendo muito. E sempre que o povo de Deus cresce, o diabo cria uma estratégia. Você vai ver isso na história de Moisés. Então, isso se repetiu. Constantino teve uma ideia. Só que ao invés de perseguir os cristãos, porque quanto mais perseguia, mais forte ficava o povo de Deus, Constantino teve a ideia seguinte. Ele fingiu que se converteu. E Constantino começou a falar que se converteu, que se converteu, que se converteu. E ele pegou os templos dos deuses pagãos e ele disse para o povo cristão o seguinte, agora esse templo pertence a vocês. Não precisa destruir o templo. Olha só. O povo foi entrando no templo e quando tinha as estátuas dos ídolos gregos, dos ídolos romanos, Constantino falou, não, isso daí representa São Pedro, esse aí representa Tiago, esse aí representa isso e aquilo. E foi representando as estátuas de idolatria, representando os mártires cristãos. E o povo daquela época, um povo muito humilde, um povo muito ignorante desse assunto, começou a reverenciar aos santos, aos demônios, como se fossem santos. Bom, aconteceu algo tremendo. No ano 321 depois de Cristo, Constantino lançou um documento. Esse documento tem em vários sites da internet, você pode ver, chamado o Edito ou o Édito de Constantino. Olha o que está escrito nesse documento de Constantino. Esse que fingiu que se converteu. Até hoje tem muito teólogo dizendo que Constantino se converteu. Tem muito seminário de teologia dizendo que Constantino se converteu, que foi uma bênção para a igreja. Pior coisa que tem é quando um político diz que se converteu. Eu fico muito preocupado
presidente é evangélico, o vereador, o governador é evangélico, porque o povo se entrega muito fácil. E o povo de Deus naquela época, poxa, Constantino se converteu, começaram a se entregar, como um pássaro entrando voluntariamente na boca da serpente. Então, Constantino lançou esse documento aqui, olha só que coisa interessante. Édito de Constantino, só vou ler uma parte, eu vou ler. Que todos os juízes, todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e todos os escultores descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atentam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúdo que nenhum outro dia é tão adequado para a semeadura do grão ou quanto ao plantio da vinha, daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Codex Justinianus, ok? Então, Constantino, ele era de uma religião chamada mitraísmo. Mitraísmo é uma religião que venera uma divindade chamada Sol Invictus, o Deus Sol, cuja o dia mais forte que o Sol aparece ao redor da Terra, o dia mais forte que o Sol se revela é o dia 25 de dezembro. Quando Constantino se converteu, na verdade o que ele disse para o povo através desse documento é o seguinte: olha, vocês podem ser cristãos, eu sou cristão também, eu só não abro mão do Sol. Vocês vão celebrar ao Deus de vocês no dia do Sol, no dia de domingo. Porque até naquele dia, o culto ao Senhor era no sábado, era o Shabat bíblico, está na Bíblia. Mas Constantino falou para a igreja cristã, que é hoje a igreja evangélica e a igreja católica, o dia vai ser domingo. Por isso que no inglês, domingo é Sunday, o dia do sol. E no latim, Dominus Dei, que é o dia do Senhor. Que Senhor é esse? Ok? Olha só, o problema é que nós nos convertemos e as pessoas dizem para você algumas coisas que você nunca vai questionar. Você vai se adequando às doutrinas que alguém aprendeu errado e te ensinou errado. E essa doutrina maligna vai se tornando tão forte, que chega um dia que nós não temos força nem para brigar com ela. A divindade se estabeleceu num trono. Aí se você for lá na sua igreja falar, olha, é isso aqui, você vai ser visto como rebelde. Nós seremos vistos como rebeldes. Por isso, essa informação não é para você pregar na igreja. Essa informação é para você praticar. Entenda isso no seu coração. Entenda isso no seu espírito. Já será o suficiente, tá bom? A revelação, ela só chega a quem merece, quem está pronto, quem está compatível. Alguns anos depois, o Papa Gregório XIII documentou oficialmente que o dia 25 de dezembro seria o dia do nascimento de Jesus, que na verdade não é. Jesus nasceu na ocasião entre agosto e outubro, e é um outro estudo, não quero falar sobre isso aqui para não tomar muito tempo e para não virar uma enciclopédia. Essa informação talvez você possa adquirir lendo o meu livro, que está disponível no link anterior, ou na internet tem muito material sobre isso. Enciclopédias antigas. Não é no dia 25 de dezembro. Então, quando você faz uma ceia, um banquete que não tem nada a ver, no dia 25 de dezembro, nós vamos ter um vídeo só sobre isso, sobre o 25 de dezembro. Você faz aquele banquete, tem que comer depois da meia-noite, tem que ter os elementos tal. Se você não botar os elementos, parece que está faltando alguma coisa. Parece que tem alguém no mundo espiritual dizendo, tem que botar o elemento. O que isso tem a ver com a Bíblia? Dia 25 de dezembro. Aí está a resposta. Dezembro, dia 25, é o dia do culto oficial ao Sol Invictus, ao Deus Sol, essa divindade terrível, tá bom? Então hoje, se você entra no Google e bota ali Papa Francisco, Papa João Paulo II, Papa Bento, digita lá no Google Imagens, a maioria das fotos que você vai baixar na internet, você vai ver os papas e até mesmo os cardeais, os bispos católicos, carregando uma imagem, um objeto de ouro ou de prata, geralmente é de ouro, redondo, em forma de sol. Qual é o nome daquele objeto? Ostensório. E para que serve esse objeto? Nada mais, nada menos do que venerar o sol.
nas missas principais, eles aparecem carregando aquele objeto redondo em forma de sol e eles dizem que aquele objeto simboliza o corpo de Cristo. Agora me diz, o que tem a ver o corpo de Cristo com a imagem do sol? A maior parte das fotografias de Cristo que você encontra, principalmente as mais antigas, são o rosto de Cristo com um sol ao redor, uma sombra de um sol. Isso vem lá de Constantismo, do mitraísmo. Na verdade, esse Cristo da Igreja Católica não é o Cristo verdadeiro. Esse Cristo da Igreja Católica é Mitra, o Deus Sol. Essa imagem desse homem amarelo, loiro, afeminado, cheio de maquiagem, com trejeitos, agarrado em uma cruz com uma aparência extremamente estranha, bem diferente de um Cristo judeu, não tem nada a ver com um judeu. Esse é Mitra, é o Deus de Constantino. Toda vez que uma pessoa se dobra diante daquela imagem e faz uma oração para aquela imagem, quem recebe essa oração não é Cristo, é Mitra. Isso é muito sério. E você, que é evangélico, quando você fecha o olho para orar, quando você tenta imaginar Jesus, se a imagem que vem na sua mente é a imagem desse Cristo morto, agarrado numa cruz, ou até mesmo fora da cruz, mas com esses trejeitos, com essa aparência, com o sol atrás do rosto, com o coração batendo, com o símbolo do Sagrado Coração, acredite, você precisa de uma experiência com Yeshua, com o verdadeiro Cristo. Aquele que tem olhos como chama de fogo, pés de latão reluzente, cabelos brancos como a neve, e da sua boca sai uma espada afiada. Um Cristo que não está na cruz. Ele não é pobrezinho que nasceu em Belém. Ele venceu e vivo está. E tem autoridade sobre todo demônio, sobre todo principado e autoridade sobre nossa vida. Amém? Então é esse vídeo. Fala sobre o sol, espero que você tenha entendido bastante. Comente no grupo, comente bastante. E no próximo vídeo vamos esquentar ainda mais o assunto. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.